Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. O mercado do livro tem mudado em diversos aspectos nos últimos anos. Uma dessas mudanças, pode-se dizer, foi vista também na forma de impressão dos livros. Antes, a maneira tradicional de impressão era mandar para a gráfica seus fotolitos ou arquivos e pedir uma tiragem de 1.000, 3.000 exemplares, ou ainda mais. Depois disso, vinha a espera para que o livro vendesse bem. Enquanto isso, a editora tinha que contar com grandes depósitos para estocar livros e livros que poderiam se acumular. Mas as coisas mudaram, e a tecnologia também trouxe avanços no nosso parque gráfico. A impressão sob demanda, ou Print on Demand, ou POD, vem ganhando espaço e confiança das editoras, já que além das tiragens mais assertivas sem necessidade de estoques, há também a possibilidade da impressão de acordo com os pedidos dos leitores, ou seja, se há um pedido único, o livro consegue ser entregue com eficiência para o cliente. Além disso, não há mais desculpas para livros esgotados. No fim das contas, a impressão sob demanda se tornou um serviço que ganha cada vez mais importância no mercado, que envolve, dentre outros aspectos, tecnologia, produção e logística. Para falar mais sobre o assunto, essa semana recebemos 2 especialistas na área. Anselmo Bortolin, CEO da Meta Brasil Um Livro, e Cimei Júnior, recém-contratado da Bookwire, para cuidar do serviço de impressão sob demanda que será implantado pela empresa alemã no Brasil. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 160 do dia 12 de abril de 2021, gravado no dia 30 de março. Eu sou Fábio Errara, junto com Thalita Facchini, Maju Alves e Leonardo Neto. E vamos ouvir a nossa conversa com o Anselmo e o Cimei. Oi, Cimei, Anselmo, super obrigado aí por terem aceito o convite de estarem aqui conosco hoje. A gente vai falar sobre impressão por demanda, né? E eu queria começar essa conversa perguntando para você, Anselmo, como é que está o negócio da impressão por demanda aí na Meta, né? Se a pandemia acelerou de alguma forma o processo, se as editoras viram que é uma oportunidade para elas colocarem os seus catálogos aí na sua plataforma. Se você puder me contar um pouquinho aí de como é que se comportou esse mercado de impressão por demanda em 2020, se houve alguma mudança por conta da pandemia. Bem, primeiramente, um prazer estar com vocês. Tudo bem, Léo? Faz tempo que a gente não se fala. Então, é um prazer estar aqui no podcast do Publish News. Quando a gente fala, antes até da pandemia, o modelo de impressão sob demanda, ele vem ganhando espaço no mercado, tanto por parte das editoras, lembrando que a gente começou com ele em 2017. Quando nós começamos, era mais buscando trazer aqueles livros que tinham contrato com o autor ainda, tinham demanda, né, uma expectativa de demanda, mas eles estavam em ruptura, não havia estoque. Então, quando nós começamos em 2017, esse era o modelo. O que em 2020 acelerou foi uma nova fase, que eu chamo do POD, que é a fase para os livros, não só aqueles que estavam em ruptura, mas os livros novos, lançamento de livros e reedição de livros. Então, respondendo aí a sua pergunta, sim, POD cresceu no mercado, cresceu a importância. As editoras do mercado estão valorizando, reconhecendo a importância. E se bem, você parte da sua carreira, né, lá no início da sua carreira, foi na Singular, que é uma experiência pioneira de impressão por demanda. De certa forma, agora você está fazendo o caminho de volta para casa e entrando para o time da Bookwire para poder gerir ali o serviço de impressão por demanda. Eu não estou lembrado como se chama o serviço, ele tem um nome. Se você puder falar o nome e explicar como é que esse serviço funciona,
E se ele, de alguma forma, conversa com o Anselmo, como é que funciona isso para a gente poder trazer o assunto para cá? Legal, Léo. Bom, antes de tudo, boa tarde. Legal tá vendo pelo menos vocês pelo vídeo aqui. Para quem não sabe, no podcast a gente faz essa gravação aqui por vídeo. Vocês estão só com áudio, mas eu estou tendo o prazer aqui de ver o Fábio, o Léo, a Maju, a Thalita e o Anselmo. Então, muito legal estar com vocês. Obrigado pelo convite. E é isso, Léo, foi isso mesmo. Na verdade, a minha carreira começou um pouco antes, né? Eu comecei na Superpedido, quando a Superpedido ainda não era nem distribuidora, depois ela virou distribuidora. Aí foram 11 anos por lá, depois eu recebi o convite no momento em que o Carlo Carrenho estava assumindo a operação da Singular lá no Rio de Janeiro, e aí eu fui para lá para começar esse processo. Foi um processo bem legal, teve muito aprendizado, a gente, claro, com certeza errou bastante, mas a gente também aprendeu muito, a gente chegou a fazer bastante coisa, a gente começou a atender bastante do processo de impressão sob demanda, não só especificamente do livro como produto final, livro que a gente conhece. A gente teve vários projetos muito interessantes de impressão sob demanda de conteúdo fracionado, então era um projeto junto com a pasta do professor, na época com a BDR. Então tinha um momento em que a gente produzia material didático para os alunos matriculados numa universidade particular. E foi um projeto bem legal, a gente aprendeu muito nesse momento e, claro, a gente também conseguiu chegar na questão de produção dos livros impressos como a gente conhece hoje, no formato que a gente conhece hoje. Foi um projeto bem legal. A gente tinha uma série de dificuldades, porque a tecnologia que existe hoje, nós estamos falando, gente, de final de 2011 e começo de 2012, então dá para se imaginar que a tecnologia evoluiu em vários aspectos, em vários segmentos de lá para cá. E aí eu recebi esse convite agora do time da Bookwire, eu fiquei muito contente, porque é uma coisa que eu acredito muito, é um modelo que eu acredito que, de fato, tem espaço, tem demanda, fazendo a brincadeira, o trocadilho com sob demanda, mas tem demanda não só no mercado brasileiro, mas no mercado internacional já mostra isso, que o modelo de impressão sob demanda ele pode entrar dentro do processo de produção editorial numa editora, em qualquer editora, em várias etapas, em vários momentos diferentes. Então, eu acredito muito que isso vai acontecer. Falando da Bookwire, especificamente, o projeto não tem um nome específico, não é um produto com uma chancela Bookwire carimbado que vai ter um nome e um batismo. Na verdade, é mais um serviço que a Bookwire vai oferecer para os clientes que a Bookwire já tem no Brasil. Então, hoje a Bookwire já oferece, todo mundo sabe muito bem, o trabalho de e-books, e distribuição e gestão e o processo de agregação desse conteúdo. A gente já está fazendo podcasts também, a gente já está fazendo audiobooks, então a ideia é ter dentro de uma única plataforma uma unificação de serviços e ser um conceito de one-stop shop mesmo para o mercado, onde as editoras consigam, através de uma única plataforma, ter uma gama de serviços que atendam, do ponto de vista de ecossistema, todo o negócio unificado numa única plataforma, com controle único, com gestão única. A gente acredita que isso vai facilitar muito o dia a dia e fazer com que as editoras se concentrem cada vez mais no seu negócio fim, que é desenvolver cada vez mais melhores conteúdos de melhor qualidade e deixar o resto com a gente. Anselmo, um livro orgulhosamente para a gente, é um dos apoiadores aqui do podcast, né? A gente sempre fala de vocês, mas eu queria voltar um passo atrás e contar assim para o editor. O Cimei já levantou assim, de qualquer tamanho, e você também falou que agora entrando em outras modalidades, né? Não é só aquele livro que estava esgotado, que se não valia a pena ter uma tiragem e rodar, e era algo emergencial, talvez, algo assim, né? Para um determinado tipo de livros. Para o editor, o que ele precisa entender o que é POD, que não é só a impressão, né, primeiro, e o que ele precisa para entrar, né, nessa modalidade também? Explica um pouco mais do início para a gente, por favor. Eu vejo o POD, que na verdade a gente analisa o POD, mas o POD ele tem a questão de ser sob demanda, ou seja, eu vou lançar um livro, quero correr o mínimo risco possível de ter estoque em sobra. Então, vou fazer uma tiragem pequena e ir acomodando, e à medida que for saindo o estoque, eu vou repondo. Então, o POD, na essência, ele é isso. O que nós fazemos hoje aqui é POD, mas também tem
uma outra nomenclatura que chama PTO, Print to Order. O que é o Print to Order? Esse que eu acho que é a verdadeira revolução. O Print to Order é produzir o livro após a sua venda. Qual que é a grande sacada desse processo, desse modelo de negócio? Eu chamo de modelo de negócio. É você não perder a venda e você sem se onerar, como editora, de ter custos de impressão, custos de logística, custos de armazenagem, custo financeiro, que são os grandes custos hoje, que são os custos relevantes hoje de uma editora, né? A linha entre ter resultado e não ter resultado, ela está muito tênue, o resultado está muito próximo. Então, você, como editora, lançar um livro e errar na tiragem, você pode comprometer todo o plano de negócios daquele livro. Então, eu vejo hoje as editoras muito mais conscientes, muito mais fazendo essa análise e valorizando esse modelo, porque o livro você está com ele sempre disponível, está com ele sempre ok para venda. Então, aquela perda de venda que acontecia no passado, isso hoje está fazendo bastante importância. Por alguns aspectos, Fábio. Um é, cada vez mais, a gente tem a internet. Então, hoje, a busca por um livro na internet, ela vem se acentuando. O comércio, e-commerce, não só para o livro, mas para todo o varejo, ele vem crescendo muito no e-commerce. E o e-commerce te dá essa possibilidade do livro ser encontrado. Uma vez que o livro é procurado, ele é achado, você tem um negócio, né? Então, as editoras estão bastante atentas a essas oportunidades. Quando nós começamos, era mais com pequenas tiragens. O grande processo de POD mesmo, que na verdade é o que a gente deveria ser chamado de PTO, Print to Order, ele começou em 2017 com a entrada dos marketplaces. Os marketplaces, eles alavancaram muito as oportunidades para esse modelo. E do ano passado para cá, depois que o varejo sofreu aquela ruptura, né, de ter sido fechado e voltou, nós começamos a procurar bastante as livrarias. Então, hoje, nós temos uma quantidade expressiva já de livrarias demandando o modelo, a impressão sob demanda, esse PTO. Então, as livrarias começam a divulgar esses livros para o seu público, começam a receber pedidos e começam a solicitar para a gente. Então, o que antes a gente pensava ser uma oportunidade somente para o e-commerce, hoje também é para o varejo físico. Então, o ecossistema ele começou a ficar autossustentável. Então, a editora tem o público, a livraria tem o atendimento ao seu público, o e-commerce tem o atendimento ao seu público, então a gente não perde mais negócio. Porque o livro em ruptura, ele é um fator importante na perda de receita, né? Para todos os participantes do mercado editorial. Então, eu vejo grandes oportunidades, vejo todos os players, desde o leitor que começa a achar o seu livro, solicita para a gente, será que você tem esse livro? Fala com a editora, gostaria de ter esse livro. E isso tem acontecido de uma forma importante também. Muitas das nossas abordagens das editoras vêm de solicitação de leitores. Gostaria de ter acesso ao livro tal, e aí a gente começa a fomentar isso com a editora. Então vamos lançar, acho que sim, faz sentido. E aí começa a crescer. Então, a possibilidade de crescer o número de catálogo, disponibilidade do catálogo, daquele livro que estava em ruptura, de novos livros que a editora fica em dúvida se o business plan roda. Será que eu vou ter tiragem suficiente para rentabilizar esse livro? Esse modelo de Print to Order, POD, ele vem e ele minimiza esse risco, ele atenua esse risco e aí dá uma força para a editora ter o livro disponível para o leitor. Então, ele faz muito bem para a bibliodiversidade, né? Muitos livros que no modelo tradicional não fazem sentido estar disponível, com o nosso modelo faz sentido, ele fica viável.
Anselmo, um dos players mais importantes do mundo, né, quando se fala em impressão por demanda, ou PTO, POD, ou que seja a sigla, Sim, é a Ingram, que é uma potência no mundo, e eu sei que vocês andavam de namoro. Eu queria saber se esse namoro deu em casamento, como é que ficou essa história, se vocês estão usando esse namoro em favor das editoras brasileiras. Léo, sempre foi um desejo nosso, a gente sempre buscou ter essa oportunidade com a Ingram, porque a Ingram é uma das precursoras no mercado. A Ingram realmente alavancou muito esse modelo no mundo. E a história da Ingram era justamente aquela abordagem editora. Olha, editora, eu estou tendo pedidos desse livro e você não tem no estoque, eu estou tendo perda de venda. Vamos fazer o seguinte, deixa eu te ajudar? Deixa eu cuidar do fornecimento desse livro. E a Ingram começou a produção digital, né, impressão digital, buscando justamente atenuar aí a dor de ruptura do livro. O livro esgotado, não está mais disponível. E ela se tornou hoje o maior player, né, global. Ela hoje está em vários países, em vários continentes com esse modelo. Nós, em 2018, tivemos uma reunião presencial com a Ingram, conversamos bastante sobre isso. Assinamos um NDA e começamos por quase 9 meses um processo de homologação. Em 2019, setembro de 2019, nós lançamos a parceria com a Ingram no Brasil. Então, começamos a vender no modelo de impressão sob demanda, né? Mais especificamente o print to order, ou seja, disponibilizo o livro, o leitor compra o livro, a partir daí esse livro é produzido. E nós começamos em setembro de 2019. Hoje o modelo Ingram, a gente vem crescendo dia a dia com novos títulos, né? Hoje a gente, aqui no Brasil, é um dos principais players da Ingram. E nós começamos agora a homologação de um projeto muito bacana para as editoras, que é chamado de Global Reverse. O que é o Global Reverse? É pegar aquele livro, aquela editora que está conosco na Um Livro, e disponibilizar para essa editora todos os canais de vendas da Ingram, todas as parcerias que a Ingram tem no mundo inteiro. Então, é um projeto global. Então, nós vamos poder pegar um livro de uma editora brasileira e disponibilizá-lo na Alemanha, disponibilizá-lo na Ásia, na China, na Índia, disponibilizá-lo na Rússia, na Austrália, Estados Unidos, México. Então, virou África, agora está entrando um novo parceiro. Então, nós vamos poder conectar o título brasileiro a todos todos aqueles parceiros que fazem parte do Ingram Global Connect. Nós já estamos fazendo piloto com algumas editoras, já terminamos de fazer homologação. A gente só está finalizando mais alguns ajustes, inclusive para ir até você, Léo, e a gente poder fazer uma divulgação mais ampla desse modelo para as editoras. Então, as editoras que estão conosco nessa piloto, que é recente, estão bastante satisfeitas. Então, essa possibilidade de a gente se conectar globalmente, levando um título brasileiro, eu acho muito, muito bacana isso daí. E sem custo para a editora, né? Não, com certeza. A gente falou também num programa sobre Portugal, né? De começar a vender em Europa também. Acho que pode ser um caminho também, né? Simei, só para... Tem uma coisa que eu acho mágica no processo, assim como usuário, é de eu comprar um livro numa loja online e eu receber em casa, e só depois, quer dizer, eu consigo perceber que é uma impressão digital e foi impresso sobre aquele material, né? Tipo, eu falei assim, nossa, quer dizer que isso é print on demand, né? Quer dizer, eu percebo porque eu trabalhei 10 anos nisso, mas eu acho que tem uma coisa mágica nisso, né? Só que por trás disso tem uma grande logística, né? Porque isso nesses 10 anos atrás que você estava comentando também, a tecnologia de imprimir digitalmente um a um era relativamente fácil. Você precisaria ter só alguns milhões de dólares e tudo bem.
Mas tem toda uma estrutura por trás, os arquivos, valor ligado a que site e tal. Como que essa tecnologia barra mágica funciona? Essa pergunta é muito boa, Fábio, porque de fato existe um monte de formiguinhas trabalhando ali por trás para que esse negócio aconteça de maneira, eu costumo brincar de automagicamente, o negócio aparece na sua casa, né? Mas de mágico não tem nada. Não é feitiçaria, é tecnologia. Existem de fato vários processos, né, que precisam ser feitos. Então, desde o processo de onboarding de uma nova editora, de um catálogo, parte de um catálogo, enfim, disso dependendo do modelo que a editora vai adotar para entrar, para explorar um pouco o modelo de negócios POD. A partir daí, a partir dessa primeira decisão, que óbvio, a gente tem todo um aparato para ajudar, inclusive a editora a tomar a decisão de que modelo de negócio ela vai iniciar, em que parte da cadeia. Existem uma série de processos de onboard, como você falou. Então a gente passa desde os metadados, que são importantíssimos, né? O Anselmo falou aqui, com o advento dos marketplaces acelerando a divulgação desses produtos, se você não tiver metadado correto, bem organizado, a gente já vem falando de metadado há muito tempo, mas a gente tem que repetir. Se você não tiver esse metadado muito bem feito, não vai adiantar em nada. Dentro ainda dos metadados, tem um segundo capítulo, que é o que a gente costuma chamar de metadados de produção, porque aí a gente vai para a parte técnica do negócio mesmo, porque eu preciso dizer qual é o tipo do papel que vai no miolo, qual é a gramatura, eu preciso definir as margens do livro, se eu vou ter sangria lá na frente ou não, na hora que isso vai para refilar para a máquina de cortar, essa informação tem que ser muito precisa, senão o livro sai errado, eu preciso ter uma margem do livro, porque se na hora que você abre o livro para ler, as letras estão indo muito para dentro do miolo da lombada do livro, você não vai conseguir ler. Então tem uma série de aspectos muito técnicos que precisam ser muito bem definidos e passam pelos metadados para que no final isso aconteça tudo de uma maneira correta, objetiva e sem perda, porque quando você está falando de produção de livro unitário, você está falando de print order, é claro que no universo lá na frente, a ideia é que você tem um volume tão grande de tantas editoras e de tantos títulos funcionando nesse mesmo modelo, que no final você está pensando que você está entrando com uma árvore de um lado numa máquina e saindo um livro do outro lado, grosseiramente, como um desenho animado. Mas não é isso que está acontecendo. Na verdade, você tem um grupo de livros que todos eles agrupados têm basicamente as mesmas características, o que muda é o conteúdo e a quantidade de páginas, mas eles usam, num determinado momento, o mesmo tipo de papel para capa, o mesmo tipo de papel para o miolo, as características físicas do miolo colorido ou preto e branco, elas são muito parecidas, que você consegue agrupar esses caras e colocar ele numa determinada ordem, e aí você começa a ter ganho de escala desse processo, que no final vai sair um livro de cada, de conteúdos diferentes, mas fisicamente os livros têm alguma semelhança que você consegue aproveitar nesse processo. Então, tudo isso acelera o processo logístico como um todo e também ajuda muito no processo de formação daquele conteúdo e redução de custos, enfim. Tem uma série de métricas, tem um monte de conta que a gente vai fazendo o tempo todo para tentar otimizar isso cada vez mais. Então, de novo, voltando no processo do onboarding, quando a gente vai receber os arquivos, tem uma série de validação física nos arquivos PDFs que a gente está olhando, que é se o arquivo não está corrompido, se o arquivo tem a resolução mínima para impressão com uma qualidade mínima aceitável dentro daquele processo. Existem processos de catálogo de editoras que começam a chegar, que a editora não tem mais os arquivos. A editora tem lá os fotolitos no arquivo. Ou a editora tem um único exemplar que está debaixo da mesa de um diretor que ficou lá esquecido. Então a gente começa um processo de OCR para escanear todo esse negócio, digitalizar esse livro de novo, fazer determinados ajustes, correções. Enfim, tem um processo gigante aí, até deixar tudo pronto para que esse livro possa ficar disponível no marketplace para vender nesse modelo print order, como o Anselmo disse, ou oferecer para a editora diferentes estratégias que ela pode trabalhar em relação a esse livro. Ela pode fazer um relançamento desse livro, ela pode fazer uma nova edição desse conteúdo, dependendo do que o contrato editorial e o contrato permitir em relação, o contrato de direito autoral permitir em relação aos autores dessa obra. Tem N modelos e N estratégias diferentes que a editora pode se apropriar do conceito print on demand, e aí tem uma outra sopa de letrinhas gigante, que eu não vou entrar aqui agora, mas existe uma série de outras estratégias e modelos que podem ser, sim, adotadas e até experimentadas, podem ser utilizadas como estratégias de entrada de uma determinada editora nesse novo modelo, até para ela experimentar, para dizer, tá bom, eu entendi, eu já montei um business plan, mas eu não tenho certeza na prática se isso aqui vai funcionar. Como é que eu testo isso? Tá bom, a gente pode definir um único modelo,
como estratégia, a gente roda, você continua mantendo a sua vida no offset, como você funciona, se esse for o modelo que ela quiser adotar, não tem problema nenhum, e a gente vai testando e te mostrando como é que essa coisa funciona e te dando insumo para você fazer conta e melhorar seus planejamentos. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, Fábio, sim, tem muita tecnologia, tem muito conhecimento logístico funcionando, desde o logístico na cadeia de suprimento do lado da gráfica em comprar suas próprias matérias-primas, está sempre muito bem abastecido, está sempre otimizado, até mesmo o processo de logística do last mile, que é, ok, depois que eu estou com o produto pronto, como é que eu faço isso chegar na casa do consumidor com qualidade? Então, você tem que olhar a cadeia como um todo, desde o onboarding até a produção e até a distribuição na ponta final. Simei, quando eu perguntei para você se o serviço tinha um nome, né? Eu tava com a cabeça e aí eu fui buscar nos meus alfarrábios digitais. O nome que eu estava querendo falar era Redbox, que é a empresa que a Bookwire comprou lá no ano passado, né, em outubro do ano passado, e trazendo junto com essa compra esse serviço, esse novo serviço que a Bookwire passou a oferecer para os seus clientes, primeiro na Alemanha e agora está chegando aqui no Brasil. Então, eu queria insistir nessa pergunta, né, para você explicar exatamente o que é que a Bookwire vai oferecer para os editores brasileiros, né? Como é que funciona esse novo serviço em mais detalhes? Tá, vamos lá. Não, acho que é um ponto importante aí, Léo. Sim, tem esse evento importante dentro da linha do tempo da Bookwire, que é a fusão e a aquisição da Redbox. Ela é bem importante. Mas um ponto para ficar mais importante ainda, que dentro da linha do tempo, desde 2015, a Bookwire já começou com um modelo de impressão sob demanda, com vários parceiros diferentes na Europa já oferecendo esse tipo de serviço. O que aconteceu é que com a chegada da Redbox, a gente acabou acelerando em uma série de aspectos, inclusive tecnologia e tudo mais, então a gente deu uma incrementada no serviço, mas o modelo o oferecimento de serviços voltados à impressão sob demanda já existia desde 2015. Então a gente já quebrou bastante cabeça em mercados muito maiores e muito mais maduros do que o nosso mercado. Então a gente já aprendeu um bocado aí de como é que isso funciona. Então, indo para a parte prática, a ideia é que as editoras que hoje já são clientes da Bookwire já vão conseguir visualizar isso um pouquinho melhor. Dentro do próprio OS, a gente vai conseguir oferecer todas as features relacionadas ao POD para esses nossos clientes, tá? Então, como é que isso vai funcionar na prática? Você vai conseguir aproveitar os metadados comerciais que você já tem dos seus e-books ou dos seus audiobooks, por exemplo. Obviamente, você vai conseguir utilizar isso para os seus livros impressos a partir de agora. Você vai ter a etapa de fornecimento desses metadados de produção, como eu vinha falando. Então, você vai ter que dizer quantas páginas tem o miolo do livro. E aí, isso é um ponto bem importante, porque o número de páginas comercial que aparece ali do livro, quando você cadastra esse livro numa loja para ser vendido, não necessariamente é o número exato de páginas impressas dentro do miolo de um livro. E o que a gente está querendo nessa etapa é o número total de páginas a serem impressas, porque isso vai servir também de controle de qualidade lá na frente para saber se o livro está certo. Se o miolo do livro é colorido, se ele é preto e branco, qual é o tipo do papel que vai lá, qual é o tipo de acabamento do livro, que laminação que vai, se é fosca, se é brilho, enfim. É uma série de características ali importantes que a editora vai conseguir informar tudo isso dentro do OS, não só para um determinado livro, mas se ela tem livros que têm o mesmo tipo de característica, o mesmo tipo de configuração, ela consegue rapidamente fornecer esses dados de uma maneira muito prática e o envio do arquivo em si, né? Então ela vai conseguir fazer o upload do arquivo do miolo em PDF do livro, da capa, o sistema automaticamente vai fazer uma série de validações para ver se o arquivo está legal, se o arquivo tem algum problema ele já vai dar resposta em tempo real dizendo, olha, você disse que tem 300 páginas, chegou um arquivo aqui com 306, o que eu faço? Eu acredito em quem? Então, olha, a resolução aqui, você tem fotos dentro desse livro que a resolução não estão suficiente, você precisa de ajuda, alguém do time técnico vai entrar em contato com você para a gente acertar esses detalhes. Então, tem uma parte de serviço self-service muito pronta, já muito bem definida dentro do OS, que isso vai ser habilitado nos próximos dias, e também tem uma parte de retaguarda de apoio do time técnico para poder auxiliar nisso. E a parte mais legal, que eu acho de todas, é que também de dentro do OS a editora vai conseguir fazer simulações, inclusive, de quanto custa. Então ela vai conseguir falar, se eu colocar esse livro aqui no modelo print to order, como é que isso funciona?
O livro vai ter esse preço de capa aqui, os valores que a gente vai acertar para custo de produção e comissão de venda é esse daqui. Quanto me sobra unitariamente para cada livro? É isso aqui. Puxa, me parece só pouco. O que eu posso fazer? Faz um ajuste no preço de capa. Ou muda esse papel de X para Y, porque o custo unitário é mais barato, você não vai perder em qualidade, mas o custo unitário do livro vai cair, logo a margem sobe. Então, dentro do próprio ecossistema do OS, a editora vai ter a possibilidade de brincar dentro do modelo e testar ali em tempo real e configurar e fazer pequenos ajustes, pequenos setups, também do ponto de vista de modelo de negócio. Então, isso é muito legal porque você agiliza muito o processo e dá a informação e dá a resposta em tempo real para os usuários de tomarem as decisões de que modelo ele quer testar, que modelo ele quer usar, o que faz mais sentido, o que não faz. Então, a grosso modo, Léo, eu não consigo entrar em muitos outros detalhes porque teria que mostrar isso funcionando, mas a grosso modo é mais ou menos isso que a gente vai oferecer para as editoras daqui para frente. É uma visão muito rápida e muito prática e direta e objetiva de como o POD pode funcionar e quanto é que aquilo vai custar e quanto é que aquilo vai me render. Então é uma visão dessa que a gente está querendo trazer e a gente vai ter isso disponível nos próximos dias. E aí esse sistema, então, conversa com as gráficas, pode conversar com a gráfica do Anselmo ou alguma outra gráfica e que vai efetivamente imprimir isso, certo? Certo, exatamente. A ideia do modelo é replicar o modelo que a gente tem na Europa, que é exatamente isso: é buscar gráficas parceiras que vão passar por um processo de homologação, obviamente, com uma série de quesitos e critérios que a gente vai definir. Então, no mesmo processo que a gente tem um onboarding de uma nova editora participando do modelo, a gente também vai ter processo de onboarding das gráficas, validando uma série de requisitos para a gente conseguir garantir o mínimo de qualidade e, mais importante, quando a gente fala desse modelo print to order, que o Anselmo falou aqui, desse PTO, ele é bastante importante porque não dá para você garantir que uma gráfica, na sua essência, saiba de processos logísticos quando você fala de um modelo de e-commerce. Porque a gráfica em si sabe receber um documento, receber um arquivo, imprimir aquilo em várias quantidades, empacotar aquilo e entregar num determinado endereço. Se você parar para pensar, a grosso modo, não desmerecendo as gráficas, mas é assim que elas funcionam durante toda a sua vida. O que a gente está propondo quando a gente chega com esse modelo é que agora ela vai ter que ter uma operação de logística muito parecida com um e-commerce, porque ela está fazendo entregas e processos logísticos para o consumidor final. E a gente sabe, quem já teve alguma experiência com esse tipo de coisa, é um negócio totalmente diferente, porque o número de clientes aumenta muito, o número de possíveis problemas pode aumentar exponencialmente, então você tem que ter alguns tipos de processos e controles prévios e homologados para dizer que aquela gráfica minimamente pode ser capaz de entrar nesse modelo. Então, a gente não está falando só de qualidade de impressão e nada disso. A gente está falando de uma série de outros processos que, no final, se não forem bem feitos, a gente vai causar uma frustração numa cadeia inteira e aí a chance de dizer que o modelo como um todo não funciona é muito grande. Selma, eu queria falar agora de uma outra parte da questão negocial, né? Porque me parece que, assim, que você falou, existe uma mudança também com a pandemia também e pelo acréscimo da importância do e-commerce no momento, né? Tem uma mudança agora, claro que muito do comércio passou para o e-commerce, né? E você falou também que existe uma mudança de perfil. Agora, assim, para entender melhor como editora, no caso, hipotética editora do Fábio Errara, de como ela entra no meu modelo de negócio normal, digamos assim, porque o que eu entendo também é que cada vez mais as editoras prestam serviços diferentes para o seu leitor. Ela faz o e-book, faz o audiolivro, a impressão sob demanda, etc. Como que... E também, assim, a questão do valor unitário, né? Que eu sei que também existia um valor que há 10 anos atrás se tornava proibitivo, comia muito da margem, e hoje em dia, que você falou, tem essa grande importância de o livro nunca esgotar, de certa forma, nunca tá, sem estoque ali no e-commerce. Como que você acha que as editoras têm aplicado o modelo que você tem proposto dentro da cadeia de valor delas, né? Tipo, você falou, pode ser um em cada livro, mas quando a gente tiver as livrarias abertas novamente, também é importante ter uma tiragem maior, então eu faço 500, como você falou, o POD normal. Como você acha que uma editora pode usar, no máximo, um serviço que você presta, por exemplo? Fábio, o grande desafio foi equilibrar custos para poder caber esse modelo, tanto POD como PTO, caber
no dia a dia do mercado, né? A gente conseguiu, ao longo do tempo, se aprimorar e desenvolver tecnologia para não impactar ou impactar o mínimo possível o preço do livro. Então, hoje, só para você ter uma ideia, toda vez que a gente sobe um livro, a gente sempre faz uma conta junto com a editora de viabilidade de valores, né? O que é essa viabilidade de valores? Se o valor de capa, o valor de produção, o valor de logística e o valor em royalties para as editoras, se eles cabem, se eles dão match. E com o nosso modelo, 90%, numa média, o modelo atual, o preço atual da editora cabe, ele se enquadra. Então, esse foi um grande avanço ao longo dos anos, né? Lembrando que a gente está, esse 2021 é o 5º ano nosso desse projeto. Então, essa sempre foi uma preocupação e a gente conseguiu uma taxa bastante exitosa para conseguir equilibrar isso. Então, a gente parte do princípio que a editora não tem que ficar, só porque vai lançar o livro em POD, ela tem que fazer reajustes. Grande parte disso hoje já está automático. Tanto é que nós temos casos de editora que o livro flutua. O livro é lançado no modelo tradicional, quando determinado momento ele entra em POD, permanece em POD, ou então o contrário, lança-se em POD, depois migra para o modelo tradicional. Então, essa flexibilidade ela é muito importante no dia a dia da editora. Então, hoje, os impactos para a editora são positivos. Positivos no sentido de ter redução de custo, reduzir riscos e aumentar a rentabilidade da editora. Por quê? Em muitos casos, Fábio, a editora tem uma performance econômica financeira melhor trabalhando nesse modelo POD do que no modelo tradicional. Vou te dar um exemplo. A editora faz uma tiragem, coloca no estoque e aquele estoque acaba não performando a venda como planejado. Aquele estoque é oneroso. Então, ele atrapalha o resultado do livro em si. No POD, você não tem esse lado cruel de ter que ficar absorvendo um custo bastante alto, né? Outra coisa bacana é com as livrarias. A gente, no nosso projeto, as livrarias não têm pedido mínimo. Então, se a livraria tem uma venda, ela precisa somente de um livro, a gente atende somente aquela venda. Então, não tem uma necessidade de uma tiragem mínima, de um pedido. Então, ele é um modelo que realmente é relacionado à venda. Ocorreu a venda, toda a cadeia dispara para atender aquela venda. E lembrando que a logística é um braço importante nisso. Então, a impressão talvez seja a parte menos importante de tudo isso, porque a logística tem que acontecer em prazos cada vez mais reduzidos para atender aquela venda em prazo. E hoje o e-commerce ele está cada vez mais se impondo, né? Desde o momento que você finaliza o carrinho até receber na sua casa, esse prazo está se tornando cada vez mais curto. E toda essa excelência, ela precisa ser mantida, né? Então, hoje, qual que é um dos nossos pilares? Não ter diferença entre o livro impresso POD e o tradicional. E a gente tem vários exemplos que o autor ele acaba passando de uma forma direta, sem notar a diferença. Prazos, né? O livro CPOD ele tem que atender a mesma logística de envio do livro tradicional. Então, cada vez mais a gente está rompendo essas dificuldades, essas barreiras, e hoje a nossa operação, tanto expedir um livro em POD como um livro pronto no estoque, ele acaba tendo o mesmo prazo. Então, esse impacto para o leitor, hoje, ele já não existe mais. E o impacto financeiro para a editora, a capacidade de vendas dela, está cada vez melhor. Então, está bastante prazeroso, está bastante legal esse projeto aí com o mercado, com os players. E, Anselmo, você comentou no começo dessa conversa que 2020 representou uma nova fase para o POD.
e com mais adesão das editoras. Foi um novo momento e cresceu em 2020, mesmo com pandemia e todos esses problemas. E eu queria saber de você e do CIMEI quais são os planos para 2021. Vocês ainda preveem um crescimento? De quanto seria? Como é que vocês veem esse negócio em 2021? Aí eu vejo de uma forma bastante positiva. A gente, com a pandemia, recebeu solicitação de reuniões, de parcerias, que até então, antes da pandemia, a gente não tinha. Antes da pandemia, a gente procurava muito as editoras, né? Tá certo que a gente também introduziu uma nova comunicação junto às editoras, né? Uma nova abordagem, e isso foi muito positivo. Então, a gente também entrou com uma abordagem mais digital, uma abordagem mais fácil. Então, hoje, a gente consegue se reunir com a editora e colocar todo o processo no ar rapidamente. Então, tem editora que... vou dar um exemplo. Todavia, o livro do Guga Chakra, ele teve o lançamento às 10 horas da noite no Globo News e a gente trabalhou todo o livro para ele estar disponível, iniciar as vendas no mesmo dia. Então, isso é um prazo bastante exitoso, bastante prático para a editora. Então, digitalmente, a gente consegue startar hoje o processo de um livro só com a tecnologia. E lembrando tudo aquelas etapas que o CIMEI comentou, que eu comentei, que são bastante etapas, não é um processo simples, é um processo com muita validação, com muita checagem, mas hoje a tecnologia nos ajuda. Então, a tecnologia viabiliza todo esse senso de urgência, essa agilidade, e o melhor de tudo, né? Atender a necessidade aí do nosso cliente, seja ele leitor, seja ele livraria, seja ele editora. Você, CIMEI? Então, Thalita, a gente olha para esse momento que a gente está vivendo e enquanto determinados mercados estão sofrendo muito, muito com a pandemia, além da perda absurda, muito triste de vidas que a gente está tendo nesse momento, por outro lado, a gente tem alguns mercados que estão não se beneficiando, acho que a palavra não é se beneficiando, mas algumas decisões que talvez fossem tomadas num período de tempo muito maior, elas acabam se antecipando por uma série de necessidades, né? Então, a gente sabe que talvez algumas editoras tinham o conceito POD no radar para testar isso em algum momento no futuro, mas aí por conta da pandemia, por conta de loja fechada, dificuldade no varejo, você acaba tendo que tomar as decisões e antecipar determinadas decisões, você acaba se vendo obrigado a fazer esse tipo de coisa. Então, a gente também está percebendo que essa demanda está crescendo muito pelos próprios modelos, então, o Anselmo falou bastante disso, eu concordo. Fazer determinados investimentos em grandes tiragens, o modelo tradicional que a gente conhece hoje, não quer dizer que ele está errado, né? Porque para determinadas estratégias, se você vai lançar um livro que é um livro de grande sucesso, você vai lançar a continuação de uma trilogia, não faz muito sentido você querer insistir num modelo ou investir num modelo print on demand, sabendo que você já vai ter uma demanda muito alta. Mas o modelo print on demand ele pode funcionar muito bem nas curvas, nos vales, né, dessas tiragens. Então, às vezes, no momento que você vai ficar 2, 3, 4 semanas aguardando uma nova tiragem de uma nova edição, você pode se aproveitar do POD para cobrir a demanda e não reprimir a demanda naquele. E essa percepção dessas possibilidades de novas estratégias, a tecnologia ter avançado, as editoras terem percebido que o POD pode atender uma série de etapas dentro do processo e não simplesmente, o POD só serve para o meu livro que está esgotado ou é aquele livro que eu ia deixar fora de catálogo, então eu vou fazer um teste no POD. Não. Existem outros modelos onde ele serve muito bem. Então, todo esse conjunto de coisas deixa a gente muito otimista e a gente tá com uma ideia e uma expectativa muito boa em relação a esse serviço, ele tende só a crescer. A gente tem recebido também bastante demanda interna dos próprios clientes, já nos questionando quando é que o serviço vai estar disponível, então a expectativa é muito boa. Eu não consigo falar em números ainda porque o nosso projeto vai começar, então a gente não tem retrovisor, especialmente no Brasil, para poder comparar um ano com o outro. O que a gente já pode dizer é que, com todo esse advento da pandemia, como é uma situação mundial,
Então o mercado meio que se comporta do mesmo jeito. Então as vendas online cresceram no mundo inteiro. Então o que a gente vê das nossas operações na Europa é que, de fato, elas cresceram muito. A gente percebeu que editoras que estavam dentro do processo de prospecção, que estavam naquela coisa do namoro e tal, anteciparam as suas decisões e adiantaram os seus processos e começaram a se utilizar do modelo e estão muito felizes. A gente já ouve coisas do tipo, eu deveria ter começado antes. Deveria ter ouvido o que vocês me disseram, deveria ter começado antes, porque, de fato, está sendo um desafogo agora num momento importante. E tem uma terceira coisa que eu acho muito importante, é que tem uma questão também de modelo de gestão e pensamento até comercial das editoras no dia a dia. Porque geralmente o que acontece, um pouco da experiência que eu já vivi em algumas editoras e distribuidoras, é que às vezes por falta de processo, às vezes até por falta de sistema, você não consegue ter muita noção do que é de fato a sua demanda reprimida. O que eu estou querendo dizer com isso na prática? É que muitas vezes alguém te pede um livro e o vendedor, no momento em que ele está digitando o pedido ou está atuando ali com o cliente, ele já sabe que aquele livro está esgotado, que aquele livro não tem disponível no estoque, e ele nem registra essa informação, ele deixa essa informação de lado. Então, no final do dia, no final do mês, no final de um semestre, de um ano, é muito difícil você olhar para o teu negócio e falar, mas será que eu tenho demanda reprimida, que eu poderia pegar aquele livro que está esgotado há X meses no meu catálogo e reativar, mas se ninguém me pede esse livro? Mas será que ninguém te pede mesmo? Você está conseguindo falar com seus vendedores em tempo real o tempo todo para saber se essa demanda está sendo reprimida ou se ela não está sendo registrada, em que momento está acontecendo? Então, tem também um processo de aprendizado, de reaprendizado dos seus processos normais, que se essa informação começa a ser registrada de uma maneira mais completa, ela vai começar a mostrar que, na verdade, você deveria estar utilizando um modelo desse de impressão de sob demanda há muito tempo, só você não sabia ainda. Porque isso poderia estar sendo muito mais útil para o seu negócio do que você imagina. Mas a gente vai chegar lá. Esse processo é muito de venda consultiva, a gente vai construir isso juntos, e eu tenho certeza que em próximas conversas nossas aqui, a gente vai estar conseguindo falar de números muito mais bacanas em relação a esse processo como um todo. Acho que é isso, acho que é um toque muito importante, né? A gente já falou em alguns momentos, né, Maju, do POD, né? Exato, só lembrar que se vocês querem saber mais sobre o POD, aqui no podcast a gente tem, acho que se não me engano, mais 2 conversas, uma do Collab Publish News, que foi com o Anselmo no começo do ano passado, falando sobre como o POD pode te ajudar durante a crise, e uma anterior explicando sobre o POD, então é só vocês descerem aqui no nosso feed e darem uma olhada nessas conversas. E no momento MVB Brasil, aqui de volta com o Ricardo Costa. E aí, Ricardo, como vão as coisas? Oi, Fábio, fala aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal todo aí que está ouvindo a gente. Ricardo, acho que o Conexão Metabooks voltou, né? É isso? Conexão Metabooks voltou, Fábio. Voltou há 2 semanas. A gente teve o primeiro evento, que foi com o Michael Tamblyn, CEO da Rakuten Kobo, que em breve vai estar disponível a versão legendada para a galera que quiser rever ou que quiser ver pela primeira vez. E nós já temos aí uma agenda programada para esse primeiro semestre. É a 2ª temporada do Conexão Metabooks. No dia 15, logo aí agora, aí nesses próximos dias, a gente vai ter um bate-papo com o Ed Navotka, jornalista dos Estados Unidos, especializado no mercado de livros, e o Rüdiger Wischenbach. Não sei nem se eu pronunciei direito o nome dele. Ele é muito conhecido aí no mercado global. Ele escreve, ele analisa, ele faz análise de mercado. Então, os dois vão trazer números da Europa, Estados Unidos, Canadá, Ásia e África para a gente conversar o que aconteceu nesse ano que passou de pandemia e o mercado do livro. E a ideia é que tem coisa aí que a gente não esperava. Então, espere o inesperado. Na sequência, 15 dias depois, dia 29, nós vamos ter um papo sobre livrarias. Do autor ao leitor, as livrarias como ponto de conexão.
E quem vai fazer a moderação desse papo vai ser o nosso amigo Leonardo Neto, do Publish News. Opa. E os convidados são a Mônica Carvalho, da Livraria da Tarde, a Beth Lovatel, da Livraria Vanguarda, e o Gustavo Faron, da editora Dublinense. 15 dias depois, é sempre a cada 15 dias, então, dia 13/5, nós vamos falar sobre semelhanças e diferenças, notas brasileiras do mercado espanhol. Eu vou bater um papo com o Luiz Gaspar, que é da Nielsen Bookscan, ele está na Espanha, ele supervisiona toda essa área de América Latina e Espanha, né? E nós vamos bater um papo sobre os números espanhóis. Na sequência, a gente vai ter um bate-papo sobre um bate-papo de gerações. A ideia é trazer profissionais de 3 gerações diferentes para conversar sobre o mercado do livro. Trocar ideias, ver o que diferentes pensamentos aí, diferentes visões. Na sequência, dia 10 de junho, vamos bater um papo sobre tecnologia, oportunidades e desafios no mercado do livro. E no dia 8 de julho, nós vamos bater um papo sobre pesquisas de mercado na prática. Como que a gente usa os números para a construção do futuro da empresa. Como que você olha, como que você pega uma pesquisa e como que esse número pode trazer alguma utilidade, como que você pode usar isso para desenvolver seus projetos. Essa aí é a nossa agenda para esse primeiro semestre desse ano, Fabião. Eu espero contar, estão todos convidados aí para acompanhar. Muito bem, ótimos assuntos, muito estrelados, né? Cheio de convidados aí que vão ajudar quem está aí no mercado editorial. Eu sugiro que quem quiser acompanhar mais as datas também, seguir a MetaBooks Brasil no Instagram e no Facebook. Os links estão aqui na descrição também. E aí lá vão aparecer mais os dias e as datas certinhas também. Tá bom? E aproveitando, pessoal, as transmissões elas são feitas no Facebook da MetaBooks e, ao mesmo tempo, no Facebook do Publish News. Então, quem quiser acompanhar, também é seguir lá no Facebook a gente. Ricardo, obrigado, cara. Imagina, obrigado você, abraço a todos. Agora acho que vale para a gente ir para as nossas indicações, que é o espaço onde cada um indica aquilo que acha que todo mundo que está ouvindo vale a pena ler, ver ou, quem sabe, um dia passear. Acho que o Léo já separou, eu vi ele separando um livro aí, Léo, é isso? Ele tá dançando em frente da câmera, como você não está vendo agora. Eu estava dançando em frente à câmera e esqueci de ligar meu microfone. Sim, chegou hoje aqui em casa Enciclopédia Negra da Companhia das Letras. Os autores são Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laureano e Lira Moritz Schwartz. E eu tentei, ele chegou, e é um livro muito bonito, né? A capa é muito bonita. Eu ia falar isso agora, que lindo que tá. Tá lindo. É que o Léo está mostrando pra gente aqui. E ele tem uma contracapa que é igualmente bonita. E eu sentei ali na minha poltrona de leitura e comecei a ler. Então tem mais de 400 verbetes de personalidades brasileiras negras que são perfiladas por esses autores, né? E eu li alguns aqui que eu li nessa minha sentada, e eu vou citá-los. Madame Satã, Jackson do Pandeiro, Marielle Franco, Milton Santos, Clementina de Jesus. Então, por aí você vê que é são sortidos, né, os tipos de personalidades que eles perfilam no livro. Então é um puta livro de referência que vai ficar com certeza na minha estante, ainda mais que ele veio autografado pelos 3 autores. Olha só, privilégio. E você, Thalita, o que você pode nos indicar essa semana? Eu acho que eu vou indicar uma coisa que eu nunca indiquei antes, bem diferente, na verdade, do que eu costumo indicar, que é uma playlist de músicas instrumentais. Outro dia eu estava procurando para dar nos lançamentos um livro da Inê, da editora Inê, e eu vi que eles têm, quando eu estava lá procurando a sinopse do livro, eles têm
playlists para cada livro que eles publicam. Aí fui ouvir a de uma e agora eu tô ouvindo todas, porque é muito bom, ajuda a concentrar para trabalhar ou até para, sei lá, você relaxar e quando você quiser ficar na calma, na paz, pega uma playlist dessa e começa a ouvir, é muito boa. Aí eu indico especialmente duas, que eu vi já inteira, do livro, por isso chama Aqueles que Queimam Livros, e a que eu estava ouvindo agora, pouco antes desse podcast começar, é Inverno em Soco. São muito boas, recomendo. Muito bom. Ainda é mais importante porque quando a gente trabalha em casa, né, tem várias coisas. Em algum momento vocês devem ouvir uma criança correndo, quer dizer, ouvir pelo menos uma criança gritando. A dificuldade para se concentrar tá difícil. Tá complicado. Exatamente. Maju, quer indicar alguma coisa pra gente? Eu vou indicar um livro e a adaptação que o Netflix fez. É um livro chamado Moxie. Ele é um livro infanto-juvenil que trata sobre o feminismo, e eu achei ele um jeito muito didático de você ensinar para crianças da idade da minha irmã, por exemplo, que tem 13 anos, sobre a importância do feminismo e do poder feminino. O livro é muito bonitinho, aí eu li e logo em seguida eu assisti o filme com ela. E o filme é uma adaptação muito bem feita que atualizou muita coisa do livro. Então, isso talvez seja um ponto legal também. Muito bom. E você, Anselmo, tem alguma indicação pra gente? Eu quero compartilhar aqui. Tem um livro, inclusive ele foi lançado em POD, foi lançado durante a quarentena, o nome dele é Lupa da Alma. Aliás, é um sucesso de vendas. Esse livro é da psicanalista Maria Homem, né? E o legal é que ela chama uma reflexão de como a gente lidar, né, com o nosso psiquismo em tempos de pandemia. Então como buscar um equilíbrio emocional nesse cotidiano, né, seja em casa, seja com a família, seja no trabalho, e como lidar também com as privações de lazer e convívio social. Então, gera bastante reflexão e nos ajuda a passar por esse momento. Que bacana, boa. É o que a gente tá precisando, né? E você... aliás, né, Fábio? Oi, desculpa. Não, imagina, fala. Não, eu ia falar, aliás, o livro ele tem desempenhado um papel muito importante nesse momento. As pessoas estão lendo mais, na minha forma de ver, pelo que eu vejo. O livro tem sido um ótimo companheiro aí nesse momento que a gente está passando. Sem dúvida, sem dúvida. E você, Simei? No meio da chuva aqui, que foi que sair correndo e fechar a janela, mas que você pode indicar alguma coisa pra gente aí? Eu sempre gostei muito de biografia. E aí eu tomei uma decisão que eu queria ler mais biografias e eu queria buscar, com o intuito muito de me inspirar, tentar me inspirar um pouco na vida de grandes personagens, de grandes pessoas que contribuíram para a humanidade como um todo em várias áreas. Fui para a linha eu fui buscar um autor que eu gosto muito de biografias, que é o Walter Isaacson. Uhum. E aí eu me enveredei por Steve Jobs, Leonardo da Vinci e Einstein. Então eu procurei um cara muito da ciência, procurei um cara das artes e procurei um cara que para ajudar a me inspirar pensando em mercados e novos produtos e novas linhas. Não tá fácil, porque são biografias bem densas, são livros bem grandes, mas eu tô gostando muito, viu? Eu tô tentando alternar um pouco entre elas e tá sendo bem proveitoso, tá sendo muito legal. E eu vou indicar um livro que eu reli, na verdade, nesse momento, que é Maus, do Art Spiegelman. É um quadrinhos incrível, foi, acho que, o que mudou a minha visão de como ver quadrinhos, né? De quão impactante pode ser qualquer tipo de livro, não importando, e eu tinha um certo preconceito, falar assim, quadrinhos, eu me lembrava muito mais quando eu era criança, né? E aí isso mudou, mas faz um tempo, e agora eu reli, e tem toda uma... não só sobre o Holocausto, né? Retratado de uma forma inusitada, talvez, diferente, que é de cada... Por exemplo, os nazistas são gatos, os judeus são ratos, os americanos são cachorros, e tem toda uma simbologia por trás disso. E no começo você fala assim, nossa, parece até fofinho, mas você vai perceber mas eu acho que um dos retratos mais intensos e mais importantes sobre o Holocausto, sabe? E também da relação dele com o pai, que não é exatamente tão fácil. Então acho que vale reler isso.
É um dos quadrinhos mais vendidos ainda no Brasil, né? Há muito tempo, mas acho que realmente vale a pena procurar lá Maus, do Art Spiegelman. Obrigado, Fábio. Você acabou de atrapalhar minha leitura de biografias. Falam que é bom você alternar, né? Dar uma alternada no gênero para você ler coisa ao mesmo tempo. Sensacional, sensacional. Acho que é isso. Temos um programa, Fabinho? Agora temos um programa. Quero agradecer muito ao Selmo pela presença aqui, por estar aqui com a gente. E também ao Cimei. Boa sorte aí na nova caminhada. E obrigado aos companheiros Leonardo Neto, Thalita Facchini e Maju Alves. E também sempre um obrigado ao Gil, que edita esse programa. Valeu, gente. Até semana que vem. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.